É isso aí, nação rubro-negra, bem-vindo de volta ao canal Peba Fra, o canal do torcedor pro torcedor. Mais uma vez aqui, falar um pouco do Mengão, falar ainda de Copa do Mundo, galera. Copa do Mundo, como todo mundo já sabe, a Argentina se consagrou campeã domingo, vencendo a França nos pênaltis, após um jogo emocionante, onde a Argentina saiu na frente por 2-0. Depois a França empatou. Na prorrogação, a Argentina fez mais um gol e novamente a França empatou e se decidiram no pênalti, onde a Argentina mostrou sua força. Hoje, a Argentina desembarcou na sua terra natal, que é a Argentina, para fazer aquela festa e comemorar esse grande título. E eu vou falar um pouco da Copa do Mundo, falando sobre os comentaristas brasileiros, principalmente esses comentaristas da ESPN, outros comentários paulistas, outros criticando, concordo, outros criticando acima do limite, não sei para quê. E vamos fazer um resumão aqui dessa história dessa Copa do Mundo, e falar um pouco também de Flamengo, que começa o ano que vem já em busca de 2 títulos, como todo mundo já sabe, a Recopa e o Mundial. Beleza? Então vamos comentar? É isso aí. Galera, o que eu vejo falando aí sobre a seleção brasileira é só elogio à Argentina e só críticas ao Brasil e só lamento pelos os nossos jornalistas esportivos aí comentando sobre essa situação do Brasil, quem vai ser o novo técnico, quem vai ser, quem não vai ser, se é um técnico estrangeiro ou não, se é brasileiro, se é estrangeiro, se é o treinador do Real Madrid, se é o Dorival Júnior, se é não sei quem. Tá essa maior polêmica, essa maior discussão da seleção brasileira. Eu vou dar aqui o meu ponto de vista sobre a seleção brasileira, sobre a questão de Copa do Mundo, e é apenas a minha opinião e o meu modo de ver essa situação que está sendo aí essa polêmica, ou digamos assim, a polêmica de seleção brasileira. A verdade é uma só, galera. O Tite, no começo, antes da Copa do Mundo, ninguém contestava. Ah, só vivia elogiando. Nossa, o Tite vai entrar com a linha de 2, de 3, de 4, de 5, com fulano, com cicano. Era o maior elogio. A maior prova da primeira vitória do Flamengo, do Brasil na sua estreia, todo mundo elogiou o Tite. Isso que eu acho interessante. Todo mundo elogiou o Tite por fazer aquela formação, segundo eles, ousada, com o Vinícius Júnior, o Neymar e o menino, o camisa 9 do Brasil, o Pombinha lá. Então, todo mundo elogiou, com o Paquetá jogando de meia e apenas um volante de ofício, que era o Casemiro. Aí todo mundo elogiou. Aí o Brasil vai, perde, se desclassifica da Copa do Mundo, todo mundo dessa madeira mostrando os defeitos. Só que na verdade eles mesmos colocaram o Tite lá, porque o Tite, na minha opinião, quando eu falei isso há muito tempos atrás, que o Tite, quando perdeu a outra Copa passada, eu falei, o Tite não devia ficar no Brasil mais, na seleção brasileira. Porque o Tite mostrou que não é um treinador capaz. Porque o Tite foi para a seleção devido a ganhar aquele título da Copa do Mundial de Clubes 2012, contra o Chelsea. Que na verdade o Chelsea não estava nem aí para aquilo. Aí por causa daquilo ali, colocaram o Tite como um grande treinador, como eles fazem, como esses jornalistas fazem. O treinador do Flamengo, o Dorival Júnior, todo mundo meteu a madeira do Dorival Júnior. Anos atrás, depois no Flamengo, fez um grande trabalho esse ano. E já botaram ele na seleção. Ele foi demitido, agora todo mundo criticou os dirigentes do Flamengo por ter demitido o Dorival Júnior. Eu dou a minha opinião aqui, sempre dou, que eu acho que a diretoria acertou. Que o time vinha, depois dos 2 títulos, começou a cair de produção. Então, essa imprensa é assim. Ela levanta e derruba ao mesmo tempo. É o morde e assopra. O que eu acho da seleção brasileira? Foi mal? Foi. Mas não vamos aqui crucificar todo mundo, não. Vejo jornalista aí falando, repórter falando, que os jogadores de hoje não tem mais gana de jogar porque a carreira dele já está pronta, já ganha milhões e a seleção é apenas mais um. Eu acho que não. O Neymar, talvez o Neymar, não vou aqui defender o Neymar porque eu não gosto do Neymar. Acho o Neymar muito fraco. Eu sempre digo que o Neymar não é jogador esse craque todo. Mas só que, tirando o Neymar, eu acho que os outros jogadores queriam ganhar a Copa do Mundo, como o Pedro queria ganhar, como o Everton Ribeiro,
O próprio menino lá, o zagueiro Thiago Silva, que já tinha perdido outra Copa, ele estava com vontade. Os laterais. Nós podemos aqui falar dos pontos negativos que o Tite fez. Por exemplo, a sua convocação, mal convocação, convocar um centroavante como o Gabriel Jesus, que veio de uma Copa do Mundo sem marcar nenhum gol, que vinha numa pegada não boa. Levar um Daniel Alves, que nem jogando no seu próprio time estava, reserva. Na minha opinião, um ex-jogador, mesmo assim levou. Isso sim nós temos que criticar. Que foi uma forma de Tite tentar resgatar a imagem do Daniel Alves, que já estava apagada. Mas mesmo assim, não conseguiu, porque o jogador mal entrou em campo. Entrou em um jogo que foi a derrota do Brasil para a seleção lá dos africanos. Isso é que a gente devemos colocar em questão. Mudando só um pouquinho de assunto, a seleção brasileira em si, na minha opinião, ela precisa de reformulação. Mas na parte técnica e na parte dos seus preparadores. Temos que trocar os técnicos, sim. Temos que trocar a preparação e mudar essa forma de convocação. Tem que convocar o jogador pelo que ele merece ir à seleção, não por alguma imagem ou por algum dever ou alguma dívida com o jogador. Que dá a impressão que deu para mim que o Tite convocou o Daniel Alves como se estivesse devendo alguma coisa para ele. Ou uma cobrança da CBF. Deve ter sido isso. Mas descer a madeira e dizer que um filme já dizer aí que essa geração fraca, essa geração do Brasil, pelo contrário, eu achei essa seleção muito boa. No papel, muito boa. Mas infelizmente não desempenhou seu papel principal, que era em busca do título. Se tivesse chegado na final, pelo menos chegasse na final, tivesse perdido, mas jogando com gana, com vontade, tava tudo bem. Mas a imprensa, ela não vê isso. A imprensa, na verdade, ela vive de momento. Se daqui a pouco um treinador qualquer aí, pode ser treinador da Série C, mostra se destacar, eles vão querer ir na seleção. Aí esse vai ser o melhor do mundo. Aí ele pode perder e se torna o pior. Então a questão da seleção brasileira é essa. Temos que trabalhar o Brasil com objetivo. Temos que colocar o nosso jogador, que for comprar a seleção, conversar com eles para focar no objetivo final, que sempre é buscar a taça. Mas não, quando ele entra na seleção, a própria CBF, quem comanda o futebol em geral, deixa os jogadores fazer o que eles querem. Jogadores lá pintando cabelo. Jogadores mais ou menos. Mas não quer dizer que ele não queria ganhar a Copa, não queria sim. Queria sim, mas alguns pontos devemos mudar o pensamento do jogador. Qual é o pensamento do jogador de hoje em dia? Eu ganho muito dinheiro e tal, vou ganhar a Copa do Mundo, porque a gente ainda vivemos aqui no Brasil de passado. Nós ainda entramos em campo dizendo, pensando assim, não, a qualquer momento fulano de tal vai desequilibrar, vai fazer o gol e vamos vencer. Não é mais assim. O futebol mundialmente falando, se transformou. A prova é a seleção de Marrocos. A seleção de Marrocos jogou muito bem essa Copa do Mundo. Se tivesse mais um pouquinho de paciência, talvez tivesse vencido até a França, que jogou muito bem contra a França. A questão foi, eles pecaram muito na finalização, mas foi muito bem contra a França. Então é isso, o Brasil não é mais o país do futebol. O Brasil é o país, hoje, para o futebol, mediano. Nós estamos bem sim na América do Sul, mas na questão de clubes. Devido o quê? Devido os clubes brasileiros hoje estão financeiramente falando bem. Prova disso é o Flamengo, é o Palmeiras. Agora esses novos times aí que estão subindo, como o Cruzeiro, como o Vasco, o Bahia, que são SAF, estão em investimento de dinheiro, aí estão ficando grandes, mais fortes, porque com dinheiro tem como comprar jogadores à altura, jogadores melhores para disputar uma Libertadores, disputar um Campeonato Brasileiro, disputar a Copa do Brasil, uma Sul-Americana. Aí, nessa parte sul-americana, o Brasil leva vantagem, por quê? Devido ao seu poder econômico e por ter capacidade de contratar o jogador. Todo mundo sabe que a Argentina, apesar de ser campeã mundial, o país Argentina vive uma crise financeira, todo mundo sabe disso, devido à questão lá política deles. Então, os jogadores lá na Argentina, a maioria sai do país por causa de uma oferta de um clube que nem o Flamengo, se tiver dinheiro, vai lá atrás um jogador de lá, porque financeiramente falando, economicamente falando, o Brasil está melhor na foto. Beleza?
Mudando o assunto, eu vou falar sobre dois comentaristas, principalmente. Eu vi aí uns comentaristas aí brigando, discutindo tal, por causa de que acha que é melhor ou pior. Gente, que o melhor ou o pior não existe. O melhor para o Brasil é a união. A seleção brasileira tem que focar a cor, tem que se unir. Eu vejo aí jornalistas um brigando com o outro, falando porque foi isso, porque fez aquilo. Gente, a gente tem que viver num mundo, principalmente no mundo que a gente vive, de paz. Sem nada. O futebol, eu sei que o futebol é uma paixão brasileira, não só brasileira, como do mundo em geral. Mas o futebol tem que ser feito com raciocínio, com paciência, calma e tranquilidade. O Brasil perdeu, foi feio, foi. Mas não foi tão humilhante como foi em 2014. Não foi tão humilhante. Em 2014 nós erramos de 7-1. Então é esse jornalista brigando aí, porque isso, porque aquilo. Esquece isso aí. Não vamos dar audiência para essas coisas, essas besteiras aí não. Beleza, gente? Agora vamos falar do que interessa? Vamos falar do Mengão. O Flamengo já está treinando, alguns jogadores já estão treinando. Bruno Henrique já está começando, fazendo uma academiazinha. O Vitor Pereira já tem, provavelmente lá para o dia 10 de janeiro, já se apresenta no Flamengo para treinar o Mengão. O Flamengo busca reforços. O Gerson, o Flamengo ainda tenta trazer o Gerson. Depende de coisas de financeira aí, ou algum detalhe para anunciar o Gerson. Que eu tô falando aqui, mas eu acho difícil anunciar. Mas o Flamengo, todo mundo sabe, é Flamengo. Tudo é possível. Nada é impossível no Flamengo. E o que acontece também, o goleiro Rossi, também, alguns jornalistas da imprensa diz que ele está praticamente certo no Flamengo também. Espero que venha. Tem a questão, outros aí iludindo vocês, iludindo a mim, Di Maria. Não acho que o Di Maria vai para o Flamengo, acho muito difícil também. Di Maria, eu acho que é muito caro, com certeza não vai vir. Mas vamos ver aí que bicho vai dar. Questão de jogadores se apresentar, vão começar a se apresentar. Esses reforços que possa vir vão ser apresentados. Então a diretoria do Flamengo busca, na calma, na tranquilidade, achar peças pontuais. Não vai encher o barco de jogadores não. Vai procurar um ou dois ou três para juntar com o elenco atual e disputar os principais campeonatos, como o Brasileirão, o Mundial de Clubes, a Recopa, a Copa do Brasil e aí por diante, e o Campeonato Carioca, que provavelmente vai entrar com a galera aí que joga aí a categoria de base, o titular, o time principal, ganhar corpo e enfrentar as competições que vem por aí. Beleza? Então, galera, desde já se inscreve no canal, deixa teu like, comenta no vídeo aí, compartilha. Se gostou, se não gostou. Beleza? Então por hoje é só, fica com Deus. Fui!